Queridos amigos, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho segundo o Espiritismo do nosso Centro Espírita Cearense. Como uma mensagem inicial, eu gostaria de compartilhar uma mensagem de Chico Xavier, que fala sobre a prece. E ela diz: mesmo que não saibamos exatamente o que pedir ao Pai, se houver amor em nossos corações, receberemos até o que não pedimos. Então, que nós possamos ter um coração leve, possamos abrir o nosso coração com toda a nossa força, com toda a nossa fé, para pedir, para clamar e rogar a Jesus, pois Ele conhece todas as nossas imperfeições e nos ama profundamente. Pedimos a Ele compreensão para as leis divinas, que Ele possa fazer com que compreendamos esse Evangelho, mas que também precisamos aplicar em nossas vidas, que precisamos nos aprimorar dia a dia. Te pedimos, Mestre Jesus, que nos auxilie, para que também reconhecemos e possamos também corrigir as nossas imperfeições, nossas falhas, nossas omissões. Te pedimos força, te pedimos coragem, para sermos humildes e mostrar-nos sempre as melhores soluções para as nossas dificuldades. Mostrar-nos também o caminho da persistência, para que evitemos o desânimo. Mostrar-nos também o caminho da caridade, para evitarmos o egoísmo. Que nós possamos sempre dividir os nossos benefícios que recebemos todos os dias, compartilhando sempre o que existe de melhor em nós. Auxilia-nos a ser merecedores, Pai, do Teu amor, e seja, Mestre Jesus, sempre, seja sempre a nossa fonte de inspiração. Fica conosco esta noite, por toda a semana e por todos os dias de nossa vida. Que assim seja. O nosso capítulo de hoje é o 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. No item, a quem muito foi dado, muito será pedido. Nós vamos fazer a leitura dos itens 10 a 12, primeiro e segundo parágrafos. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais contas lhe tornarão. Lucas 12, versículos 47 a 48. E Jesus lhe disse: eu vim a este mundo para executar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. João 9, 39 e 41. Estas máximas encontram sobretudo a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o evangelho que os contém, se não entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem? E entre as que o leem, quantas não o compreendem? Disso resulta
que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem sido particular, ou seja, não é circunscrito. O que está sendo colocado nesse Evangelho de Jesus é exatamente uma advertência sobre aqueles que já ouvem a palavra do Cristo, já conhecem o Evangelho e não fazem nada para se modificar. Existe também aqueles que não conhecem de jeito nenhum, que nunca leram, que nunca souberam do Evangelho, que nunca se interessaram. De qualquer maneira, todos, de um modo geral, estarão sendo culpados de alguma coisa, porque a mensagem está aí há mais de 2000 anos. Então, de todas as formas, já se ouviu falar dela. E quando os discípulos perguntavam, então, somos também cegos? E aí Jesus diz, ora, se vocês fossem cegos, estavam livres de culpa. Mas como eu estou dizendo agora, então vocês não estão livres de pecado. Ou seja, a humanidade inteira vem desde do ano 1, com a chegada de Cristo e com a sua mensagem, vem escutando de uma forma ou de outra que Jesus é o caminho, é o guia, é a bússola, é o modelo, é o salvador em outras escolas religiosas. Então, de qualquer forma, todos nós já ouvimos esse chamado, inclusive na intimidade, porque como Deus escreveu suas leis na nossa consciência e Jesus é o Cordeiro de Deus, então todos já ouviram. Então, os Espíritos comentam que estas máximas têm aplicação nos ensinamentos da doutrina espírita. Então, se a gente conhece os seus preceitos, somos culpados se não praticarmos. Além, ele diz, de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, porque o Evangelho ainda não está presente em todas as nações. Então, quando ele for mais difundido, quando ele for mais discutido e as pessoas que o escutam começam a se modificar, então haverá uma mudança. Mas ele diz, mas quanto entre essas pessoas que leem, que participam, mas não praticam e também nem compreendem. Porque, como diz Emmanuel, o Evangelho de Jesus é tanta sabedoria oculta que uma leitura só, sem o entendimento, não vai fazer a gente se modificar. Então, as palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria de nós, inclusive espíritas, que lemos o Evangelho, repetimos como um padrão, mas não entendemos exatamente o que está por trás do que a gente leu, que é a sabedoria oculta, como diz Emmanuel. E com um coração cheio de amor, nós te damos graças, ó Pai, por mais esse Evangelho bendito, que adentra os nossos lares, que acalma as nossas angústias, que nos dá a solução para as nossas aflições, que serena os nossos pensamentos, que nos dirige pelos melhores caminhos, a fim de que nós não perquemos a nossa fé. Colocando, Senhor, toda a nossa prática, as nossas ações no caminhar do bem, nos teus ensinamentos, pois tu, Senhor, és o nosso espelho, o nosso modelo, é o nosso guia e a nossa inspiração. Por isso, Senhor, estamos sempre gratos junto a Ti, junto à luz da doutrina que nos esclarece,
que nos dá o direcionamento para vivermos cada vez melhor, buscando nossas transformações morais, buscando o nosso aprendizado diário no exercício da fé e do bem. Pedimos, Mestre, fluidifica nossas águas, as águas que iremos tomar agora, após essa prece, as águas do nosso corpo, as águas que banham o nosso orbe, que nela contenham todos os fluidos necessários para a nossa cura espiritual, para a nossa cura física, para a nossa cura mental, para que possamos nos renovar e em energia e em pessoa. E para que possamos, Senhor, testemunhar sempre a Tua presença entre nós. Te agradecemos, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja.